Tudo bem, amigos? Começamos mais um Opinião América News. Como é que vocês estão, hein? Hoje, sábado, estou saindo de Coconut Creek, estou indo para Miami, mais uma vez aqui no carro, e aproveitando esse momento para destacar as notícias que acabaram repercutindo durante essa semana. A primeira delas fala sobre o Brasil, sobre o presidente Lula, que acabou dando um grande susto, em especial naqueles seus correligionários, os seus eleitores, ao ser internado às pressas para uma cirurgia, aliás, duas cirurgias, né? Para que fosse instalado um dreno para reverter o que poderia ser um dano maior. Isso ainda motivado por aquele acidente acontecido um tempo atrás, aquele acidente doméstico, né? Que foi bastante noticiado, onde o presidente Lula teria caído no banheiro. Houve então uma primeira intervenção no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Dias depois, quando se imaginava que ele já estaria numa franca recuperação, apesar de ainda na UTI, ele teve que ser submetido a uma nova cirurgia de pequeno porte, apenas uma correção para descartar de vez qualquer tipo de problema. Não houve intercorrência em nenhuma das duas intervenções cirúrgicas. O presidente Lula acabou até se recuperando bem. Ele até foi visto, né, em um vídeo em rede social, caminhando pelos corredores do hospital, já podendo ter alta, inclusive, da UTI, e tendo a previsão de alta hospitalar para os próximos dias. Mas ficou uma grande indagação e um grande debate, porque em meio a todas essas questões médicas, que foram, sim, classificadas como graves, apesar, né, do bom desempenho e da boa recuperação, porque o presidente Lula não teria feito a sua transferência de poder para o vice-presidente Geraldo Alckmin. A própria Constituição, ela fala sobre vacância do cargo na medida que o titular não está em posse de 100%, né, de despachar, de tomar decisões, o que acaba sendo caracterizado, uma vez que o presidente, ele numa UTI, submetido a duas cirurgias invasivas, não tinha de imediato as condições para ter uma rotina normal, né, como a de um presidente. Mesmo assim, Geraldo Alckmin assumiu as agendas que estavam designadas para o presidente Lula, mas sem assumir oficialmente o cargo de presidente. Vale lembrar que, por exemplo, nos Estados Unidos, essa questão ela é um pouco mais regulada por lei. Eu me lembro que durante esse mandato do presidente Biden, quando ele teve que submeter a uma endoscopia, um exame, né, que é considerado até um exame, apesar de invasivo, um exame não de grande complexidade, mas que exigiu que ele fosse anestesiado, aliás, tomando uma anestesia geral. E foi ali protocolado que antes de receber a anestesia, Joe Biden deveria passar o cargo oficialmente para a vice Kamala Harris. Isso por apenas 2 horas, o período exatamente onde ele estaria anestesiado e sendo submetido a esse exame. No Brasil, a lei não é textual com relação à obrigatoriedade da transferência do cargo, mas é bastante protocolar. Nós já vimos isso em outros governos, onde o titular, ficando incapacitado de seguir adiante com as suas atividades de forma plena, ou se ausentando, né, do país, ou mesmo impossibilitado por algum problema médico, ele acaba transferindo, né, o cargo para o vice. Isso não aconteceu dessa vez, não aconteceu envolvendo o vice-presidente Geraldo Alckmin. E aí surgiram as questões políticas, porque isso não teria acontecido. Isso levantou uma luz amarela junto à esquerda para aqueles que duvidam da possibilidade de Lula
chegar em 2026 com as condições ideais em termos de vigor físico. E aí, no lado da direita, fica a pergunta: estaríamos chegando de fato ao fim de uma era? E se pensarmos pelo lado da direita, há já a construção de um caminho viável para 2026? Há a possibilidade do surgimento de um novo mito, uma vez que o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro tem a sua luta pessoal de reverter a sua inelegibilidade, talvez podendo indicar alguém pessoalmente. Falou-se em Michele Bolsonaro. Uma pesquisa recente apontou, inclusive, que ela teria o potencial de chegar competitiva para 2026, mas com alguns candidatos que estariam, bem de perto, dificultando a continuidade do bolsonarismo raiz. Nomes, por exemplo, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e Pablo Marçal, que foi a grande revelação, o grande destaque das últimas eleições municipais em São Paulo, chegando bastante competitivo até o final do primeiro turno. E parece que conseguindo manter também o seu capital político conquistado numa eleição municipal, mas que foi extrapolado em âmbito federal. Uma vez nessa disputa, Tarcísio de Freitas e Pablo Marçal seria mais um indício de que a direita está de fato dividida? Seria a constatação de que a esquerda não tem condição de seguir adiante sem a figura de Lula? Não teria Lula feito um sucessor que tivesse o potencial de carregar o bastão do Partido dos Trabalhadores para as próximas eleições? Vamos aguardar, tem muita coisa para acontecer ainda até 2026. Estamos falando do próximo assunto, ainda falando de política, falando do Brasil e falando desse sábado, que acabou também trazendo uma notícia inédita: a prisão do general Braga Neto. Braga Neto, que foi ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro por 2 vezes no seu mandato. Ele foi chefe da Casa Civil, depois também ministro da Defesa, e foi aquele que compôs a chapa derrotada em 2022, a chapa onde Bolsonaro era o titular e Braga Neto era o vice. Nessas investigações encabeçadas pela Polícia Federal, o caso que trata de uma tentativa de golpe, Braga Neto acabou sendo citado quase 100 vezes no processo, que foi inclusive já publicizado e que tem mais de 800 páginas. Braga Neto estaria sendo colocado como o grande mentor de um golpe que teria o objetivo, inclusive, de eliminar Lula, o Alckmin e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. É o processo que tem também já como indiciado o próprio presidente Jair Bolsonaro. E aí fica a dúvida: poderia, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro constar nas próximas operações? Corre risco, de fato, o ex-presidente Jair Bolsonaro de ter o mesmo destino nesse momento de Braga Neto? É questão histórica no Brasil, porque é a primeira vez que um general 4 estrelas, que é o caso de Braga Neto, acaba atrás das grades. Vamos acompanhar, certamente esse será o assunto dos próximos dias em Brasília. E para fechar, rapidamente, falando de uma notícia internacional, nós também repercutimos ao longo de toda essa semana a queda do presidente Bashar al-Assad, presidente da Síria, que finalmente acabou deixando o poder, se dirigindo em busca de um asilo na Rússia. Nós estamos acompanhando os desdobramentos dessa queda de Bashar al-Assad, sobretudo com a participação direta de Israel,
que segue fazendo ações em Damasco, capital da Síria. Isso ocorreu novamente nas últimas horas. As forças de defesa de Israel que garantem que tem então atingido alvos estratégicos, alvos militares da Síria e também depósitos que estariam abrigando armas químicas, armas essas que foram amplamente utilizadas contra os seus adversários pela Síria ao longo desses últimos anos. A participação direta de Israel e a participação indireta dos Estados Unidos, claro, como um observador e como um país que também tem ali as suas forças militares na região, né? Para garantir também que essa fase agora de transição seja feita da melhor maneira possível, uma vez que os rebeldes que conseguiram afastar Bashar al-Assad do cargo prometem fazer um governo de coalizão, ouvindo as forças contrárias dentro do próprio país e também abrindo espaço até mesmo para discussão com países de forma mais ampla. Muitos duvidam disso, até porque há sempre no radar e no retrovisor o exemplo do que aconteceu no Afeganistão, onde quando as tropas americanas deixaram a região, até de uma forma bastante criticada, já dentro do governo Joe Biden, o Talibã acabou reassumindo o poder e impondo, um regime ainda mais radical. O temor é que isso venha acontecer também nesse momento na Síria, ocupada por grupos rebeldes e alguns grupos terroristas que ainda agem ali na região. Nós vamos acompanhar também de perto, é algo que certamente deverá ter ainda novos capítulos muito em breve. Esse foi o Opinião América News desse final de semana, abordando então as notícias que tiveram relevância, destaque nos últimos dias. Eu quero te encorajar mais uma vez a continuar acompanhando o nosso canal. Eu estarei postando, nesse final de ano alguns vídeos, trazendo notícias importantes, trazendo destaques. Quero te encorajar também a dar uma navegada no nosso canal, acompanhar também os nossos últimos podcasts. E você que não se inscreveu, eu gosto sempre de repetir, você está esperando o quê? Você pode se inscrever, pode também dar um like nos vídeos, comentar, dar um joinha, comenta, fala o que você achou, de repente alguma impressão que você queira também compartilhar com a gente, seja ela positiva, negativa, crítica, elogio, não importa. E que você também possa ficar à vontade para compartilhar os nossos vídeos, dar aquele share. Você pode compartilhar aí com seus grupos de WhatsApp, seja ele qual for. Isso vai também ajudar a fortalecer ainda mais o nosso canal, que certamente vai fechar esse ano de 2024 com números expressivos, até alguns além da expectativa, para um canal tão novo, Estamos aí recém-completado 2 meses de canal e já com o número de inscritos e de visualizações que acabam também nos inspirando, e nos deixando com uma ótima expectativa para o que está já chegando também em 2025, tá bom? Quero te ver por aqui, hein? Quero poder contar, desfrutar da sua companhia aqui assistindo também o nosso canal Opinião América. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço, valeu. Tchau, tchau.